Essa é a terceira de uma série de aulas onde estamos abordando a perspectiva bíblica sobre o dinheiro. Em primeiro lugar, falei sobre como lidar com o dinheiro, na nossa aula de número 73. Depois de falar que o dinheiro em si não é errado, mas a relação com ele pode se tornar, sim, delicada, mostramos alguns cuidados necessários para que possa haver equilíbrio, maturidade nessa relação. E a primeira proposta que fizemos foi um entendimento correto, uma compreensão correta do senhorio de Cristo. Então, na aula de número 74, falamos que o cerne da relação do cristão com Deus e o dinheiro é uma questão de honra e apontamos a importância de distinguir, de fazer diferença e colocar Deus acima. E nessa aula, a de número 75, eu quero abordar o ensino bíblico a respeito do contentamento. Isso é parte da doutrina bíblica, de fundamentos doutrinários necessários para que possamos viver o cristianismo prático, eficiente, que Nosso Senhor espera de nós. Aquele onde nos tornamos não apenas ouvintes, mas depois de ouvir e entender, implementamos, as mudanças necessárias num estilo de vida que condiz com aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, quero começar em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, e eu quero ler do versículo 6 até o 10. A Escritura diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Esse ensino bíblico por si já é claro, direto, e não necessita de explicações, mas Paulo amplia, verso 9 e 10. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então, por um lado, a Bíblia nos mostra que a piedade com contentamento é fonte de lucro. Depois, ela coloca o contraponto. Os que querem ficar ricos, e já apresentamos antes a visão e o fundamento bíblico de que o dinheiro em si não é errado, e que errado não é o crente ter o dinheiro, é quando o dinheiro tem o crente. Porque um conceito antigo sobre a avareza diz o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Mas evidentemente que o anseio pela riqueza, o próprio desejo, ou aquilo que Jesus classificou como um concorrente à ação da palavra de Deus na nossa vida, lá no ensino da parábola do semeador, os espinhos onde a semente caíram, a Bíblia diz cresceram e a sufocaram. O que são eles? Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Então, evidentemente que esse anseio que já coloca o dinheiro num lugar diferenciado de importância que não deveria ter, isso nos é prejudicial. Então, além de compreender o senhorio de Cristo e que Deus precisa estar acima do dinheiro, eu e você precisamos também entender uma virtude na vida cristã. Essa virtude ela é pregada, ela é ensinada, ela é apresentada pelo Senhor Jesus, ela é repetida pelos apóstolos, e nós precisamos entender que à medida que olhamos para as Escrituras, vemos a importância, como o próprio apóstolo Pedro falou, de que nossa fé deve ser acrescida de outras virtudes. Ele vai mencionar o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade. E aqui o apóstolo Paulo, no texto que nós estamos lendo de 1 Timóteo, fala da piedade com contentamento, então você pode incluí-la também. Como ele vai falar da fraternidade, vai falar a respeito do amor. E nós entendemos que essas virtudes devem ser incorporadas à nossa fé. Elas não são substitutas, mas são complementares da nossa fé. Então, dito isso, eu quero chamar a sua atenção para a essência do que a Bíblia ensina sobre o contentamento. Em primeiro lugar, a palavra de Deus mostra que eu e você entramos nesse mundo sem nenhum recurso material e financeiro. Paulo diz, nada trouxemos para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. A gente pode pegar essa referência e migrar lá para Eclesiastes capítulo 5, verso 15, que diz, como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo.
Essa é a razão pela qual normalmente você não vê num cortejo fúnebre um caminhão de mudança acompanhando a pessoa que será sepultada. Ainda que na antiguidade, né, os faraós tinham esse protocolo de serem sepultados com grandes riquezas. Elas foram encontradas, o Museu do Cairo, lá no Egito, está repleto, né, dos tesouros do faraó Tutancâmon, porque aquilo nunca teve utilidade na sua tumba. Então, nós sabemos que entramos no mundo sem nada, sairemos daqui sem nada. Então, toda a perspectiva de eternidade, ela deve ter um entendimento que nos leva muito além do dinheiro, que tem a sua importância, tem o seu lugar de serviço, não deveria ter de governo, mas, obviamente, não deve ter o peso na nossa vida que as questões eternas têm. Então, apresentada essa introdução e essa advertência, sabendo que o contentamento é necessário, e o ensino bíblico sobre contentamento vai trazer ênfase, vai trazer repetição, né? O próprio João Batista, por exemplo, quando pregava, chamando o povo ao arrependimento, preparando as pessoas para a chegada do ministério de Jesus, ele já abordou o assunto do contentamento, né? Lucas capítulo 3, verso 14 diz, também soldados lhe perguntaram, e nós o que devemos fazer? E eles disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Outras traduções dizem, contentem-se com o vosso soldo, né, com o ganho, né? Ou seja, vocês não vão aceitar propina, não vão, né, difamar ninguém, não vão fazer denúncia falsa por causa de dinheiro e porque estão ansiando por isso. Ou seja, vocês precisam de um caráter correto e não podem se corromper pelo dinheiro. E uma das maneiras de blindar o coração para essa corrupção, a Bíblia diz, contentem-se com o salário de vocês. Em Hebreus, no capítulo 13, no verso 5, a Escritura diz que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus diz, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Né? Quando a gente entende que a relação com a mensagem do contentamento aponta para a confiança no cuidado de Deus, nós precisamos entender que muitas vezes o problema do cristão com dinheiro não é nem pelo dinheiro em si. Tem muita gente com problema sério com aquilo que lhe falta, né? É a ansiedade, a preocupação com as coisas da vida. E Jesus, quando logo na sequência, depois de falar que não podemos ter dois senhores, Deus e as riquezas, ele diz, por que é que vocês estão preocupados com o que vão comer, com o que vão beber? Né? A Bíblia fala que os ricos não devem colocar sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Ou seja, nós temos um fator confiança, em primeiro lugar, que precisa ser entendido, não pode em absoluto ser ignorado. Né? A NVI, a nova versão internacional, traduziu e apresentou Hebreus 13:5 assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, a partir dessa perspectiva bíblica, né, de um ensino que vem com ênfase, que vem com repetição. Então, por exemplo, Romanos capítulo 12, por exemplo, verso 16, nos traz uma exortação muito específica e direta. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Né? Isso, obviamente, não se limita só a dinheiro. Tudo aquilo que é pomposo demais, que tem a ver com ostentação, a Bíblia está dizendo que nós precisamos ser cuidadosos, que nós precisamos ser cautelosos. Né? Há um momento onde a própria Escritura vai apontar um comportamento errado, por exemplo, dos fariseus, que o próprio Jesus estava confrontando, né? E a palavra de Deus nos mostra que, especificamente em Lucas 16:14, a Bíblia diz assim, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Tudo isso o quê? Jesus tinha acabado de dizer no verso 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar outro. Jesus diz, vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Ou seja, a Bíblia diz que eles zombavam de Jesus porque eram avarentos. Agora, na sequência, o verso 15 diz, mas Jesus lhes disse, vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus.
né? Essa frase traz temor ao meu coração. O que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Muitas vezes nós damos valor demasiado à fama, a reconhecimento, a status, e a ostentação acaba, né, muitas vezes se estendendo a outras áreas que não envolvem só o dinheiro. A falta de contentamento nos afeta em questões que não são só materiais e financeiras. Estamos falando especificamente da relação do cristão com Deus e o dinheiro, então o direcionamento principal da aplicação do contentamento vai nessa direção, mas é evidente que nós precisamos cuidar, né, com essas outras áreas. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 4, verso 4, nos traz uma mensagem que acredito que ela não pode ser ignorada dentro desse contexto. A Escritura diz: "Não vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento." Às vezes o camarada está com um carro bom, mas porque o vizinho, o amigo do trabalho, alguém da família tem o melhor, ele decide que vai trabalhar mais para igualar ou superar, né? A mesma coisa quando falamos da casa, quando falamos de roupas, ou seja, as pessoas não percebem que muitas vezes o assunto não é meramente o dinheiro, mas o que é elevado entre os homens, de uma forma geral, muitas vezes abominação contra Deus, porque são valores contrários. A Bíblia diz: "Não ambicioneis coisas altivas, acomodem-se às humildes." Tudo tem a ver com o coração, né? E é lá que essas coisas se resolvem, né? E nós precisamos entender, por exemplo, alguns cristãos estão supervalorizando. Eu creio, deixa eu deixar muito claro isso, nas promessas bíblicas de provisão e prosperidade. Mas as pessoas estão distorcendo demais isso hoje em dia, né? Tem pessoas tornando algumas contribuições como dízimo quase que um elemento, né? Eu diria, ele é quase mágico, né? Se você der, está tudo protegido, o devorador vai ser repreendido. Deus disse que ia tratar com ele, no caso da promessa feita por Malaquias, claro que sim. Mas daí a transformar isso numa promessa de que o crente não enfrenta perda, gente, isso é, biblicamente falando, é contraditório, né? Porque Jesus diz lá em Mateus 6,19: "Não acumulem tesouros aqui na terra, mas nos céus." Ele diz: "Aqui na terra a traça e a ferrugem corroem e consomem", né? E ele diz: "E os ladrões minam e roubam." Para quem Jesus estava falando? Para os seus discípulos. Ele diz: "Não junta só aqui, junta lá, porque o que junta aqui pode se perder." Então a gente pode ter perdas, né? No caso dos metais de antigamente, que era a corrosão da ferrugem, né? No caso de tecidos valiosos, a traça estava consumindo, né? E Jesus está falando em relação àquilo que não se perde como ouro, os ladrões podem minar e roubar. Ou seja, você pode perder recursos na terra. E nós tentamos criar, né, um endeusamento do dinheiro debaixo da bênção de Deus, quase como se ele fosse intocável na vida do cristão. Paulo escreve e diz a Timóteo, 1 Timóteo 6,17: "Diga aos ricos desse mundo que não põem a sua esperança na instabilidade das riquezas." Ele está falando que riqueza até de crente é instável, né? Não é apenas o mercado que é volátil, as circunstâncias são cíclicas. Hoje alguém que tem muito, amanhã pode não ter tanto. Hoje alguém que não tem nada, amanhã pode ter virado o jogo e ter mais. E nós muitas vezes criamos um apego ao dinheiro até em nome da fé e da doutrina, onde ele não cabe. Então, nós precisamos entender que há orientações bíblicas sobre o contentamento. Por quê? Porque o contentamento não é automático. Se fosse algo espontâneo, Deus não precisava falar tanto. Então, isso presume-se, né, nos leva a entender por lógica, presume-se que o quê? Que o contentamento se aprende. Então, o contentamento não só é bíblico, não só a virtude necessária, não só é uma exigência, como também uma proteção para que a gente não se perca, mas ele precisa ser entendido e praticado, porque ele se aprende. Em Filipenses, no capítulo 4, nós temos uma declaração do apóstolo Paulo que, acredito, nesse contexto, precisamos também trazer à tona. Ele diz a partir do verso 10: "Fiquem muito alegres no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim." Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, quando Paulo diz aprendi a viver contente, significa que isso é algo que se aprende, não é automático, não é espontâneo, né? Ele continua e diz: "Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele
que me fortalece. Na sequência ele vai dizer, no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Então vamos lá ao que Paulo diz. Sei o que é passar necessidade. Ele está falando como crente, como apóstolo de Cristo. Ou seja, não há nenhuma promessa que garanta que eu e você não teremos dificuldades, desafios. Mas Paulo diz, mas também sei o que é ter em abundância. Porque nós temos um Deus que supre necessidades. Para que ele possa suprir, as necessidades vão aparecer. A Bíblia não diz só que ele previne, não diz só que ele impede. Então, não criamos a fantasia de que não haverá necessidades, mas também não deixamos de ter a fé num Deus que supra. Mas Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, qualquer circunstância. Então, o que ele está dizendo? Né? Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter abundância, eu sei o que é ter fome, eu sei o que é estar alimentado, né? Mas ele está dizendo, aprendi a viver contente, independente das circunstâncias. E contentamento não é apenas a alegria diante do pouco, é você ter a sua realização não em coisas, não em posses, mas antes de mais nada no próprio Senhor. Davi diz, na tua presença, a plenitude de alegria, a sua destra, delícias perpétuas. O maior tesouro que eu e você poderíamos ter é a nossa salvação, deveríamos carregar a alegria da salvação. Nós vemos os apóstolos sendo presos, perseguidos por causa do Evangelho e cheios de alegria do Espírito Santo. E hoje em dia, alguns de nós estamos resmungando com Deus que se Ele não der tudo que a gente queria, nós não podemos ser felizes. Que conversa é essa? Então, contentamento é a capacidade de se contentar em quem Deus é, no que Ele faz por nós e, obviamente, no fato de que Ele também intervém em circunstâncias. Então, momentos de necessidade, como Paulo estava, né, e que foi mudado, suprido, ele está dizendo, fiquei muito alegre no Senhor, porque vocês puderam, obviamente, me tocar com provisão. Né? Paulo está dizendo, eu já estava alegre em Deus que me preenche, mas fiquei alegre pelo fato de que vocês decidiram participar do processo, ser um instrumento de Deus na minha vida. Então, Paulo não está dizendo que se não tivesse recursos, ele não estaria feliz. Aliás, o verso 13, tudo posso naquele que me fortalece, tem que ser entendido. Porque a maior parte dos cristãos lê isso como fosse tudo posso no sentido de realização, posso fazer. E Paulo está falando, posso suportar. Então, ele está dizendo, na hora da fome e da escassez, eu posso suportar isso porque Deus me dá forças. E na hora da abundância, o mesmo Deus que mudou a escassez, trazendo a sua provisão, ele continua me sustentando. O meu sustento não é meramente ao que provém da circunstância, o meu humor não é ditado por elas, ainda que agora as circunstâncias estejam boas. E você precisamos, de fato, entender isso. Contentamento significa que a nossa maior alegria está em Deus que governa a nossa vida, em quem Ele é, no que Ele tem feito por nós, no que Ele seguirá fazendo, independente das circunstâncias, e também no fato de que nós não precisamos de muito. Isso não significa que muito recurso não possa passar na nossa vida para que a gente cumpra o propósito. Esse é assunto da próxima aula, vou falar de generosidade. Mas eu e você precisamos entrar num modo onde não há grandes anseios ou necessidade, o coração não depende dessas coisas para ter alegria, felicidade ou realização. Então temos que aprender o contentamento. Dito isso, eu quero chamar a sua atenção para um momento onde Jesus está falando e alguém da multidão interrompe Jesus com um pedido. Né? A Bíblia diz, o Senhor Jesus estava ensinando, Lucas capítulo 12, verso 3, diz, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, mestre, diga meu irmão que reparta comigo a herança. Eu fico pensando, se eu tivesse a oportunidade de me dirigir a Jesus, falar algo, pedir qualquer coisa para ele, o que seria? Né? Imagino que eu pensaria muito antes de falar. Mas esse cara gastou o crédito dele com um pedido. Manda meu irmão repartir a herança. Tipo, ó, ele não quer dividir os bens comigo, né? E provavelmente ele te ouça. Qual foi a resposta de Jesus no 14? Jesus lhe respondeu, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Em outras palavras, Jesus diz, e por acaso eu estou aqui para isso? Sabe, muitas vezes nós estamos tentando colocar ênfase na pessoa, na obra, no ensino de Jesus em áreas que não são exatamente aquelas às quais ele se propôs. Jesus aproveita e emenda, verso 15, então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Então Jesus, né,
estava dando um enquadro no homem que falou aquilo, que estava valorizando demais o dinheiro, querendo usar Jesus só para resolver o seu problema com o dinheiro. Acredito que a preocupação não era nem o conflito da família, o conflito com o irmão, era só poder acessar aquilo que ele realmente queria, que era o dinheiro. E Jesus falou, cuidem, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Então ele diz, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Interessante que na didática de Jesus, na pedagogia dele, muitas vezes antes de dizer o que alguma coisa era, Jesus começava por afirmações sobre o que não era. Porque às vezes se você não remove o conceito falso, fica difícil estabelecer o verdadeiro. Na sequência, verso 16, nós lemos, Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que diz, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Então Jesus conclui, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Essa última frase de Jesus, sobre o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus, responde no que consiste a vida. Nós vimos no verso 15, Jesus diz, a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela tem. As pessoas lutam por isso uma vida inteira, para acumular. Mas a Bíblia está dizendo, a vida da pessoa não consiste no que ela entesourou aqui na terra. Então, no que é que consiste? Na frase final, nós vemos que consiste em ser rico para com Deus. Rico para com Deus começa com o fato de estar preparado quando nossa alma for pedida. Né? Tem gente ganhando dinheiro, mas não está investindo na sua eternidade. Sequer considerou a obra da salvação, a redenção que Cristo oferece, ou tendo conhecido e abraçado, já não está andando como um discípulo, deixou de se sujeitar ao senhorio de Cristo, está se distanciando de Deus por meio do pecado. Então, evidentemente que quando falamos ser rico para com Deus, a gente pode colocar na equação o elemento espiritual. Não estamos falando aqui de uma avaliação contábil ou patrimonial. Aliás, no livro do Apocalipse, você vai ver o Senhor falando com a igreja de Laodiceia, que historicamente sabemos que era uma igreja rica, numa cidade muito próspera, né? E o Senhor diz, você acha que vocês são ricos? Ele falou, para mim, vocês são pobres, miseráveis. Né? Agora, por outro lado, você percebe que Nosso Senhor, né, ele também dirige palavras a uma outra igreja que está vivendo um contexto de extrema pobreza. Né? O Senhor diz, eu conheço a sua pobreza, mas na verdade vocês são ricos. Ou seja, pobreza material, sim, mas riqueza espiritual. Mas ele olha para outra igreja que tinha riqueza material, mas pobreza espiritual. Isso não significa que a gente não possa ter as duas coisas. Né? Quando os recursos materiais eles entram na vida de alguém que é rico espiritualmente, ela não vai se deixar corromper, seduzir, né, comprometer e vai dar o devido uso a isso. Mas eu e você precisamos entender que o mais importante no que consiste a vida é em ser rico para com Deus. Então, quando falamos do contentamento, nós não estamos dizendo que é proibido ou que não se possa ter nada, mas que nós precisamos entrar num modo onde a gente olhe para essas coisas e a gente simplesmente conclua, eu não preciso disso para ser feliz. Essas coisas não são mais importantes do que tudo aquilo que Deus tem proposto. Aliás, quando olhamos para a palavra de Deus, e eu quero dar destaque nisso, né? Em primeiro lugar, falamos da importância do contentamento e que ele se aprende. Em segundo lugar, abordamos aqui no que consiste a vida, para ajudar a entender onde é que o contentamento entra. Em terceiro lugar, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma percepção de valores diferente que a palavra de Deus traz. Né? Há valores muito maiores do que os bens e o dinheiro, além de juntar tesouro no céu. Por exemplo, Provérbios capítulo 15, versos 16 e 17 diz, melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Então, primeiro, o pouco com o temor do Senhor é bem melhor do que grande tesouro com inquietação. A Bíblia não está dizendo que é uma coisa ou outra. É lógico que alguém pode ter temor do Senhor e ter tesouro, mas entre um tesouro, que é o espiritual, o temor do Senhor, mesmo que não tenha o material, e o outro tesouro material, mas sem o de Deus, evidentemente que o
O ser rico para com Deus vem em primeiro lugar, mas ele também fala que é melhor comer só um prato de legumes, outra versão diz de hortaliças, do que o lugar onde se tem o boi inteiro, né, aquela churrascada, mas acompanhar de ódio. Né? Porque no ambiente onde não se come comidas requintadas, nem caras, né, mas a família se relaciona bem, nós temos um outro valor que compõe parte do que é ser rico para com Deus, que não adianta faltar quando se tem dinheiro. E muitas pessoas, na corrida atrás dos recursos, estão deixando não só Deus, mas abandonando as suas famílias. Provérbios capítulo 11, verso 28 diz: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. O elemento confiança, 1 Timóteo 6,17 diz: confie em Deus, não na estabilidade das riquezas. Né? Ele também precisa ser medido, porque gente está juntando dinheiro, é bom ser precavido. No tempo das vacas gordas, José traz uma orientação da parte de Deus que a gente tem que trabalhar com provisionamento para enfrentar o momento da necessidade. Não estou dizendo que a gente não possa ser precavido, mas deveríamos confiar no Senhor e não nos recursos, né? E ter o entendimento, ainda dentro da ideia de ser rico para com Deus, mas também abordando valores, que Paulo em 1 Timóteo 6,17 diz: manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, não sejam soberbos, orgulhosos. Né? Tem muita gente que o nariz fica empinado quando começa a ganhar dinheiro, deixa de ser simples, de tratar as pessoas como deveriam. Ele passa a ter um problema de confiança, ele confia em si e não em Deus. Né? E o texto continua, e aqui eu quero abrir e introduzir o assunto da próxima aula. Ele diz que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Né? Então, quando recursos chegam na nossa vida, eles não precisam ser tratados como algo proibido, pecaminoso, profano. A Bíblia diz: se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. A gente não pode se prender. Mas, se não devemos nos prender, ainda podemos viver com contentamento, a alegria de ter menos, como lidar com a abundância? A Bíblia vai dar uma tônica de que eu e você precisamos repartir, precisamos ser generosos. E isso é um elemento importante. Eu sempre digo que a generosidade ela precisa ser um desdobramento do contentamento. Porque uma pessoa que não tem o contentamento em Deus, mesmo no meio do pouco, ela tem dificuldade de abrir mão. É como se ela estivesse dizendo: não, eu estou repartindo a felicidade, eu vou ficar com menos. Eu estou repartindo a alegria e a realização, eu vou ficar com menos. E essas pessoas têm dificuldade de absorver uma orientação clara de Nosso Senhor. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O tempo todo eles estão: me dá, eu quero juntar, eu preciso. Né? E nós precisamos entender: contentamento e generosidade são coisas que caminham juntos e são compatíveis. Não dá para dizer que uma pessoa que não é generosa entendeu o contentamento. Né? Não dá para dizer que quem entendeu o contentamento não é generoso. Na próxima aula nós vamos estabelecer essa relação, mas toda essa construção ela precisa vir de acordo com as aulas anteriores. O dinheiro em si pode não ser errado, mas a relação com ele pode ser danosa. E a falta de contentamento traz muito dano. Né? Mas também já falamos sobre a importância do senhorio de Jesus e que o dinheiro não pode ter valor a ponto de concorrer com ele. Né? Precisamos entender um profundo nível de desprendimento que é necessário na vida daqueles que servem a Deus. Né? Eu tenho vivido um momento particular na minha própria vida. Eu lembro quando, próximo dos 50 anos, minha esposa me perguntou: e aí? Né? Como que você está fazendo o balanço dessas 5 décadas? Eu falei: estou em crise. Ela falou: um dia desse você estava era na crise de gratidão. Eu falei: estou grato a Deus. Estamos vivendo o melhor momento em todas as áreas. Nosso casamento, nossos filhos criados, crescidos, já casados, agora somos avós. Né? A igreja, o ministério, tudo que fazemos, só motivo de gratidão a Deus. Ela falou: então por que a crise? Eu falei: amor, durante muito tempo, a gente quis muita coisa que a gente não podia. Temos 28 anos de casados no momento que eu gravo essa aula. E ela falou para mim: é verdade. Eu falei: e agora que a gente pode ter tanta dessas coisas que a gente quis? Eu falei: eu não quero mais. Ela falou: isso não é bom? Eu falei: isso é ótimo. Mas a minha crise é porque a gente perdeu tanto tempo querendo algumas dessas coisas, achando que elas trariam realização ao nosso coração. Né? Então, não quero sabotar seus anseios, nem o seu sucesso, mas quero te dizer: o seu coração não precisa dessas coisas para ser feliz.
você pode ter realização a despeito delas. E se entrar nessa outra promoção das coisas materiais com o coração correto, você vai descobrir, né, que poderá dar um bom uso, que não é egoísta, não é avarento, pelo contrário, é altruísta, é generoso como Deus espera de nós. Então, na próxima aula, eu vou falar sobre generosidade. Que Deus nos ajude a entender a combinação, a soma, o equilíbrio, a convergência dessas verdades, de maneira que isso mude a nossa conduta.